Bem-vindos ao assunto vinho. Hoje eu selecionei 4 vinhos brancos europeus de regiões e uvas muito conceituadas, mas não tão usuais, né? Então, e tem mais, são vinhos que cabem no bolso. Todos eles estão ali um pouco acima de R$ 100, entre 100 e R$ 130, né? É um de cada país, França, Alemanha, Portugal e Áustria. E um de cada uva, então tá bacana, gente. Quer conhecer melhor esses vinhos? Descubra qual que é o mais legal para vocês. Eu vou explicar o estilo de cada um, né? E eu vou explicar as regiões e essas uvas. As uvas que não são tão usuais, né? Os países, né? A gente tem Áustria aqui, né? Tem Alemanha, um pouquinho menos usual, né? E eu vou degustar todos eles às cegas. Qual deles vai se destacar? Então, você quer acompanhar esse conteúdo todo? Fica aí. Bom, o primeiro vinho é um português, é um vinho verde, né? Vinho verde é uma região lá em Portugal, no norte de Portugal, bem próximo ao Oceano Atlântico, então é uma região que recebe bastante influência, né, do Oceano Atlântico, umidade, refresca a região, né? E como tem umidade, também tem bastante variação entre safras. Tem algumas, normalmente quando é uma região assim muito quente e seca, que todo ano é quente e seca, uma safra para outra tem muito pouca variação. Essas regiões que tem mais efeitos do mar, que tem mais umidade, tem mais oscilação entre safras, né? Tipo, Bordeaux é clássico, né? É assim, né? Então, legal, né? Bom, vamos lá. Principais uvas da região de vinho verde: Loureiro e Alvarinho, né? Loureiro tem uma acidez bacana, aromas cítricos, florais, herbáceos. Alvarinho põe um pouco mais de corpo no vinho e tem uma acidez alta, né? Bastante aromas cítricos, de frutas de caroço, tipo pêssego, ameixa, aromas de frutas tropicais, né? Abacaxi, melão, né? O vinho verde, normalmente é um vinho que tem boa acidez e bom corpo, né? Nas versões mais simples deles, e às vezes até um pouquinho mais, é comum achar um pouquinho de gás, né? Eles deixam sobrar um pouquinho de gás, isso no passado era assim, e eles mantiveram como uma tradição. Então não é um vinho frisante, não é um vinho espumante, mas é normal nesses mais simples encontrar um pouquinho de gás. Eles fazem de propósito isso para dar um pouquinho mais de textura para o vinho. E o vinho que eu peguei é um Muros Antigos Escolha 2023. O produtor é Anselmo Mendes. Anselmo Mendes é um dos mais renomados lá dessa região, né? E o vinho é um blend de Alvarinho, né, que a gente falou 20%, 40% Loureiro e tem 40% de Avesso, então uma terceira uva aqui. Ele tem 12,5% de álcool, ele amadurece 3 meses sobre as boas com batonagem regular. O que é isso aqui? Bom, depois que as leveduras acabam de fermentar o vinho, então transformam aquele açúcar em álcool, elas morrem. Só que elas morrem e elas continuam interagindo com o vinho, né? Elas podem passar um pouquinho de aroma e passam também textura para o vinho, nessas reações químicas lá que acontecem então entre as leveduras mortas e o vinho, né? E batonagem regular, o que significa? Que eles vão ficar mexendo essas leveduras lá dentro do vinho, porque elas caem, elas vão decantar, vão lá para baixo, se quer extrair mais delas tem que mexer, então eles mexem regularmente, batonagem é isso, né? Notas do produtor: aromas de tangerina doce, maçã verde, fala que ele é fresco, mineral, com acidez, corpo, estrutura e um final longo. O preço que eu vou dar aqui para vocês, eu fiz uma pesquisa lá no Google e achei o preço. Eu dou isso só para vocês terem uma ideia de preço. Sempre que você comprar um vinho, compra num lugar que você confia, né? O melhor preço que eu achei no Google para esse vinho foi R$ 100. Aí uma foto do Anselmo Mendes, né? Eu tive uma vez com ele aqui na BS São Paulo, uma figura, sabe tudo de vinho, né? E nosso segundo vinho é o alemão, né? Então eu vou falar para vocês rapidamente a principal classificação de vinhos na Alemanha. A Alemanha é uma região fria, então lá se valoriza muito quando tem sol, quando o vinhedo está num lugar que pega mais sol, porque a uva vai conseguir ter mais açúcar. Então a classificação mais clássica de vinhos da Alemanha é por teor de açúcar na uva. Isso não quer dizer teor de açúcar no vinho, é a uva com mais açúcar, quer dizer, a uva que acabou pegando mais sol, né? Teve uma temporada com mais luz lá para criar o açúcar lá dentro. Então a classificação básica lá é essa. Vocês veem essa pirâmide cheia de nomes estranhos, né? E conforme vai subindo ali na pirâmide, quer dizer que a uva tem mais açúcar, né? Então lá, primeiro tem o mais básico lá, Landwein, é como se fosse o vinho da terra, né? O vinho da Alemanha, é como se fosse o vinho mais simples que tem. Depois tem Qualitätswein, que são os vinhos que eles falam de qualidade. E depois começa os vinhos que eles chamam de Predicat, que aí é uma qualidade superior ainda, né? Então tem Cabernet, Spatlese, Auslese, o BA, que é o Baron Auslese.
E depois tem o TBA, que é o Trockenbeeren Auslese. E assim vai, são esses palavrões aí alemães. Bom, mas só para chamar a atenção como eles valorizam o açúcar no vinho. O vinho que a gente vai pegar hoje, ele está naquele Qualitätswein, ou seja, ele não está nessa classificação de qualidade superior, né? A gente está pegando vinhos aqui de 100, 130 reais, mas vocês vão ver, é um vinho bacana, tem tipicidade, está bacana esse vinho. E a região de onde vem esse vinho é Pfalz. Pfalz é uma região mais no sul da Alemanha, na verdade é uma continuação da Alsácia. É praticamente a mesma região, só que tem a fronteira no meio. Então, esse aqui tem mais a ver com a Alsácia, ou seja, é um lugar que tem muito sol, é muito seco, né? Então as uvas aqui têm condições de amadurecer bem. E o vinho é o Charisma Riesling Trocken 2021. Isso é legal também. Trocken, na Alemanha, significa que o vinho é seco. Agora, lembrem, seco é na legislação europeia. Tipo, tem vinho seco lá que aqui no Brasil é chamado de meio seco, né? Que é o caso desse, inclusive. Então, se vocês querem um vinho alemão, o rótulo é confuso. Se vocês querem saber se o vinho é seco ou não, procurem se está escrito Trocken nele. Está escrito Trocken, então o vinho é seco. O produtor é o Weingut Elgenmiller. A classificação dele eu já falei, né? Qualitätswein, então é aquela segunda classificação, né? A região Pfalz, a uva é Riesling, né? Então, Riesling, a Riesling faz uvas, é uma uva muito aromática, né? E é uma uva que tem muita acidez, né? Eu falo que o vinho é orgânico, como eu já falei, ele é meio seco, tem 12,5% de álcool, né? O anterior também tinha isso, né? 12,5%, então o mesmo nível alcoólico. Notas do importador, que aqui eu não achei lá no site. Com limão, aromas de frutas cítricas, pêssego damasco, flores, mineral, corpo médio, acidez equilibrada, com final longo. O melhor preço que eu achei no Google para ele foi R$130. Aí uma foto, né, do produtor, ele e a esposa dele, né? É um pequeno produtor, mas faz vinho de qualidade. Foto do vinhedo. E agora vamos para o próximo vinho. Agora a gente foi para a França, a gente foi lá para o Vale do Loire. O vinho é um Muscadet, isso é uma região fria que fica lá no norte da França, próxima ao Oceano Atlântico, né? Então, assim, tem aquela influência parecida lá com que tem o vinho verde, né? São vinhos que têm bastante acidez, só que aqui o corpo é leve. A uva é a Melon, também chamada de Melon de Burganha ou Muscadet, né? Então, é uma uva, como eu falei, que dá vinhos muito refrescantes, com bastante acidez, e é usual eles fazerem longos períodos de surli. É o que a gente viu antes lá. O que é o surli? As leveduras mortas ficam em contato com o vinho. Isso vai dar mais corpo, vai dar mais complexidade aromática para o vinho, né? E aqui também tem alguns vinhos que podem reter um pouquinho de gás. Então veja, está lembrando muito o estilo lá, do que a gente falou lá do vinho verde, né, de Portugal. E o vinho é o Les Roches Blanches 2020. O produtor é o Les Vignerons du Palais. É uma pequena cooperativa lá, né? A região, a denominação de origem é AOC Muscadet Sèvres et Magne. Como eu falei, então, Muscadet, Sèvres et Magne é uma especificação um pouquinho melhor, tem mais restrições, principalmente o tempo que ele tem que dar aquele surli, né? O Sèvres et Magne tem que ter, se não me engano, no mínimo 6% de surli para ele poder usar esse título no rótulo, né? A uva Melon, como a gente viu, tem 2% de álcool, então um pouquinho menos de álcool que os outros. Notas do importador também, então aqui cor amarelo claro, aromas de limão siciliano, tangerina, maçã, flor de acácia, casca de pêssego e fermento de pão. Fermento de pão provavelmente vem dessa surli, né? É a nossa levedura, dá aromas de levedura, né, de padaria. Fala que ele é fresco, mineral, com boa textura. Melhor preço que eu achei para ele, também R$100. E agora o nosso último vinho é da Áustria. E a uva é Gruner Veltliner, né? É uma uva, um nome diferente, né? Bom, a Áustria é um clima continental frio. O que quer dizer um clima continental? Está lá no meio do continente. A implicação, na prática, isso significa que vai ter inverno muito frio e verão muito quente. Tem muita oscilação de temperatura, né? A Gruner Veltliner também dá um vinho com uma acidez boa, né? Que é média, acima da média ou até alta, né? Os vinhos são tipicamente sem madeira. Um aroma típico que se pega na Gruner Veltliner é a pimenta branca. E eu não falei na Riesling. Na Riesling, o aroma típico que se pega, às vezes, não são todos vinhos, né? É que aroma de gasolina, de petróleo, né? Mas é legal. Bom, e o vinho é o Gruner Veltliner Wagramer Selection 2020, produzido pelo Heiderer Meyer. A região é Wagram, então lá a gente está lá na Áustria, né? A uva é Gruner Veltliner. Eles têm 3% de álcool, então um pouquinho mais de álcool que o outro, né? Mas a gente está todos entre 12% e 13% de álcool, né? São vinhos com menos álcool, são vinhos com boa acidez, né? Notas do produtor: cor dourada, aromas complexos, cítricos e de especiarias, acidez equilibrada e corpo compacto.
Corpo compacto, o que será que é isso? Preço que eu achei para ele no Google, R$120. Então, aí uma foto lá dos vinhedos deles, olha que lugar, coisa bacana, né? Lembra, a gente está na Áustria, né? Um lugar frio lá. Bom, agora eu vou degustar esses vinhos às cegas, né? Para fazer isso, eu vou chamar a Tati, ela vai preparar a degustação e degustar comigo, né? Então, Tati! Já tô aqui e agora eu vou servir nossos vinhos. Eu pedi pro Júlio não abrir para dar uma dica para vocês. Quando o vinho for assim de screw cap, ao invés de abrir em cima, é mais fácil girar a parte de baixo e depois abrir a parte de cima. Então, eu vou servir aqui o nosso número 1. São 4 vinhos hoje. As taças já estão numeradas. Bom, gente, estou de volta aqui. A Tati preparou as taças, aqui tem 4 taças, né, numeradas de 1 a 4. Não sei qual vinho está em qual taça. Agora eu vou fazer minha avaliação, minhas anotações e acelero aí para vocês. Bom, concluí minha avaliação. Ainda não sei, né, qual vinho está em qual taça, então eu vou botar uma tabelinha para vocês. Quando eu falar número 1, vocês vão saber do que eu estou falando. Então, vamos lá. Primeiro, assim, a cor dos vinhos. O 3 e o 4 tem uma cor, puxa para o amarelo, uma cor média, assim. O 2 é uma cor mais verde, muito pálido, assim, né? O 2 que tem uma cor um pouco diferente. E esse 2, logo no início, ele tinha um pouquinho de gás, né? É uma sensação assim. Mas tinha um pouquinho, não, tinha mesmo um pouquinho de gás, porque depois passou, pega agora não tem mais nada, né? Mas a gente falou aqui, né? Tem alguns vinhos que até faz parte do estilo deixar um pouquinho de gás neles, né? Bom, vamos lá. Vinho número 1. Então já falei da cor de todos, né? Aromaticamente, muito intenso, né? Aliás, 1 e o 2, né? Mas muito intenso. Achei aqui tangerina, limão siciliano, pera, pão tostado, né? Pão tostado, ele pode vir daquilo que a gente fala que é a surli, né? Aquele tempo que ele fica lá com as leveduras mortas, né? Mas foi um aroma que ele chegou depois, né? Logo Muito, no início não tava. É muito leve, assim, né? Então, até a gente corre o risco de errar, mas a gente achou que tem aqui, né? Acidez alta, um corpo, eu achei assim, um corpo acima da média nesse vinho aqui. Eu não esperava nenhum desse, mas ele tem mais corpo que os outros, para mim, né? Um final médio. O segundo vinho, aquele que é muito pálido, que eu falei, que tinha um pouquinho de gás no início, aroma intenso também, né? Aqui eu peguei maçã verde, carambola, peguei gasolina, ou petróleo, né? Acidez alta, mais alta até que o primeiro. Os dois têm acidez muito alta, esse tem um pouco mais de acidez que o primeiro, né? Eu acho também essa efervescência, esse gazinho que a gente sentiu, deixa ele mais fresco, assim, acho que ele fica mais ácido. Mas que isso ficou muito só no início, né? Então, pra mim nem tá afetando aqui, né? Porque depois eu fiquei provando, eu acho que isso não chegou a afetar aqui. Embora no início tivesse mesmo, mas eu acho que sumiu rápido. Um corpo médio, achei que aqui tem um pouquinho de açúcar residual, né? Uma leve doçura. Final médio também, assim como o primeiro. O terceiro vinho, também a cor amarelo, médio, assim. Intensidade aromática, tem intensidade aromática, mas não é como o primeiro e o segundo. A intensidade eu botei aqui acima da média, mas não é tão intenso quanto os dois primeiros, né? Aqui eu botei um jasmim, né? Então tem bastante flor nesse vinho, pêssego, abacaxi. Aqui a gente achou também um pouquinho, a gente ficou na dúvida da pimenta branca, mas a gente achou que esse vinho aqui tem pimenta branca. Eu achei que sim, e ele é muito floral, ele tem muitas flores, assim, é um cheirinho de colônia, assim, um perfume. Acidez acima da média, então uma acidez boa, mas não é como os dois primeiros, né? Corpo médio, final médio. O terceiro vinho, esse aqui eu achei o menos intenso de todos, tem uma intensidade média, né? Embora ele tenha uma complexidade, porque esse aqui ele tem já alguns aromas, parece de evolução, então esse vinho aqui já está passando um pouco, né? Mas ele tem flor, eu botei flor de limoeiro, botei uma fruta seca, que vem da evolução, tem um abacaxi seco, uma amêndoa que a Tati pegou, então isso já vem, esse parece estar um pouco mais evoluído que os outros, né? Até o tom do amarelo dele é um pouquinho mais fechado, né? Mais dourado. Uma acidez boa, mas tipo 3 assim, né? Não é uma acidez alta, né? Corpo médio. O final dele eu achei mais curto que os outros, eu botei no final abaixo da média, né? Bom, então essa foi a avaliação geral, agora as conclusões aqui. Bom, o primeiro vinho, uma super intensidade aromática, para mim o mais intenso de todos, né? Uma super acidez. Embora, não, o segundo tem mais acidez, mas é uma acidez muito boa, uma delícia, né? Um final complexo, né? Começa a vir mais aromas, não entende direito quais aromas estão vindo. Muito bacana esse vinho.
Foi meu preferido. Foi nosso Eu gostei preferido. mais, A gente concordou na ordem hoje, né? Concordamos. O segundo vinho. O segundo vinho também é intenso aromaticamente, né? Com bastante acidez, então, tipo o primeiro, só que eu não achei ele tão complexo quanto o primeiro. O primeiro eu achei que tem mais complexidade. Né? Os dois têm final bacana também, né? O terceiro, eu gostei da parte aromática, mas ela é menos intensa, né? É um vinho interessante, mas assim, não me chamou tanta atenção assim. O 4 é aquele que já tem aqueles aromas terciários, então dá mais complexidade, mas aqui, tipo o 1 e o 2 lá, que não tem essas evoluções, não tem esses aromas evoluídos, estão muito deliciosos. Assim. Então, nesse tipo de vinho, assim, não é a complexidade que ganha tantos pontos para ele. Né? Ele é o menos intenso aromaticamente, é o mais curto, né? Então acabou ficando para trás. A minha ordem de preferência foi 1, 2, 3, 4. A gente tá na sequência. A gente tá fácil hoje. E agora, aquela brincadeira de tentar adivinhar qual vinho é qual, né? Que eu gosto de fazer. É uma brincadeira, mas é mais assim, para tentar dizer para vocês o que eu procuro no vinho, para tentar dizer qual vinho é qual. Então, aquelas características mais básicas lá do vinho, né? Mesmo que eu erre, precisando saber o que eu estava procurando, né? Então, vamos lá. Sempre começo pelo que eu estou mais seguro. O que eu estou mais seguro aqui é o número 2, né? Porque o número 2, aquele aroma de gasolina, está bem nítido, assim. Não tá... Tipo, a gente falou alguns aromas ali que eu fiquei na dúvida. Esse aqui não, esse aqui está bem nítido. Então, quem que tem um aroma de gasolina bem nítido? A Riesling, né? A Riesling tem acidez lá em cima, esse vinho tem acidez lá em cima. Combina. Esse vinho aqui que eu falei que eu peguei um pouquinho de açúcar residual. A gente tem um vinho meio seco aqui, que é o Riesling. Lembrando que todos esses vinhos são secos na Europa. Só que aqui no Brasil pode ter até 4 gramas para ser seco. Na Europa pode ter até 9 gramas. Né? Então todos são secos na Europa, mas tem um que está aqui entre 4 e 9 gramas de açúcar, que é um pouquinho só a mais. Né? Só para confundir, né? Tem essa diferença de legislação também. Então, o 2 é que eu estou mais seguro, que é o Riesling. Espero não errar, mas acho que esse aqui eu não vou errar. Aí depois já... e eu achei aqui um pouquinho de gás. O gás, onde fala que tem gás? É normal ter no vinho verde, né? E fala também que no moscadet, às vezes pode deixar um pouquinho de gás, mas aquele aroma de gasolina, o gás me atrapalhou um pouco, né? Porque logo que eu olhei o gás, já sei que era um desses dois, né? Mas eu estou indo que ele é o Riesling, ou seja, não estou indo por esse pouquinho de gás que ele tem lá. O gás que a gente sentiu na boca, não o gás de aroma de gasolina. Não. O gás que vinha dava para enxergar aqui umas leves bolinhas, assim, né? Tá. Eu quase nem senti na boca, ela sentiu mais. Eu nem vi as bolinhas. Bom, o número 1. O número 1, bom, é um vinho que tem uma acidez alta, né? Se bem que todos têm acidez alta, talvez o Gruner tenha um pouquinho menos de acidez, mas também pode ser um vinho que tem acidez alta, né? Até o 3 e o 4 são dois vinhos que eu achei com menos acidez, isso eu não esperava, achei que todos iam ter mais acidez, né? Mas então, voltando no 1, ele tem uma acidez bacana, né? E ele tem aquele aroma de pão tostado, esse aroma de pão tostado que a Tati falou, parece que tem aroma de champanhe aqui, né? Vem da Sully, né? Champanhe passa por longo Sully. Aqui o Sully não é longo nesses vinhos, então ele é muito discreto, mas tem dois que tem isso. Tem o vinho verde tem 3 meses, né? E o Muscadet tem 6 meses. Então eu fico entre esses dois aqui, pro número 1, né? Eu vou acabar achando que ele é o vinho verde, mas só porque é um produtor que eu admiro muito lá de vinho verde, né? Que é o Anselmo Mendes, mas é mais por aí, né? Aí o 3, a gente achou que tem um aromazinho de pimenta branca, mas aqui está muito discreto, então isso aqui dá para errar também. Aí pimenta branca, quem tem esse aroma é o Gruner, né? Então aí seria isso. E aí o 4, então, seria o Muscadet, se eu não invertir lá 1 com 4. Então, Tatiana, conta pra mim, qual que é o vinho número 1? O vinho número 1 é esse. Então aqui já, isso quer dizer que eu errei tudo hoje. Não, você tá só o Riesling. Ó, 1 é o Bruno Veltliner, para mim o melhor vinho, gente. Esse vinho aqui tá muito bom. Quanto custa esse vinho? Bom, todos aqui são entre 100 e 130, né? O Gruner, R$120. Gente, vinhaço. Adorei esse vinho. Esse aqui eu vou buscar mais para mim. Deixa eu aproveitar e mostrar. Esse foi um dos que a gente abriu hoje, então, que era screw cap. Então a gente tá usando aquela rolha de borracha para fechar. Então, Tatiana, me dá aqui o que eu acho que vai ser o único que eu vou acertar. Número 2. 2, que é o Riesling. Espera que eu tô tensa. Ufa! Esse. Então tá, bom. Esse é o único que eu achei que não ia errar, né? Os outros não estavam seguros. Então o 2 é o Riesling. Vinhaço, gente. Esses dois aqui são maravilhosos. Ó, pensa, vinho branco, tipo entre 100 e 130 reais. São duas compras excelentes. Assim, eu gosto muito, gostei muito desses dois. E essa garrafa Destaque é super bonita. especial pro Gruner. Né?
Terceiro vinho, Tatiana. Terceiro vinho. Terceiro, então, o vinho verde, o Anselmo Mendes. Né? Legal, um vinho bacana, que eu achei interessante, mas ficou para trás aqui. E o quarto. Enfim, acabei acertando o quarto também com linhas tortas, né? Mas acertei o quarto, que é o Muscadet, né? Então eu inverti, foi o Gruner com o verde. Esse aqui ficou para trás. Esse aqui ficou para trás, né? Então, esse aqui é o vinho para mim. Esse Gruner aqui tá uma delícia, gente. Muito intenso aromaticamente, complexo, um final bacana. Estou impressionado por esse vinho. E Riesling. Pô, quer beber um Riesling? Pô, Riesling é uma uva que faz muito sucesso no mundo. Esse aqui é um Riesling bacana, você consegue comprar aí por cento e poucos reais, assim. Muito bacana. Gostoso. Legal, esse vinho tem tipicidade do Riesling, por isso que eu estava tão seguro de acertar. Então ter tipicidade é bacana, né? Esse vinho para abrir assim no fim da tarde, perfeito para começar qualquer jantar. Tá maravilhoso. E, gente, se você gostou desse vídeo, tem um amigo seu que você acha que vai gostar, manda o link lá para ele. E assistiu até aqui, não está inscrito no canal? Não pode, não né? Faz sentido. Tem que se inscrever. Então se inscreve, curte o vídeo, ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo, né? Deixa aí sugestão. Você gosta de vinho branco? Que vinho branco você gosta? Que vinho branco você quer que eu traga aqui? Deixem sugestão de vinho, de região, né? E de tintos também. Aproveita e deixa suas dicas de tinto aí. E também conta se você já provou algum desses. Conta a sua opinião. E temas, gente. Eu preciso de ajuda para definir os temas que eu trago aqui. Eu fico pensando, né, que tema que eu acho que as pessoas vão gostar. Então me ajudem a definir os temas também. Deixem aí nos seus comentários, né? É isso. Legal, gente? Até mais!